Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho da salvação, é o Evangelho da verdade, é o Evangelho que é o poder de Deus, é o Evangelho que tira o homem das trevas e traz o homem para a luz, é o Evangelho que tira o homem do poder de Satanás e traz para Deus. Evangelho de Cristo Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho de Cristo Jesus é uma informação que faz o homem conhecer o que Deus fez por ele, para proporcionar a ele o único meio de salvação. Vamos lá. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma informação que mostra ao homem, e ao mesmo tempo que mostra ao homem, convida ele a receber a salvação que Deus operou por ele, mostrando a ele o que Deus fez para que o homem fosse justificado, reconciliado, salvo, livre da culpa e da condenação, para poder encontrar a promessa da esperança de vida com Deus. O Evangelho mostra isso ao homem. O Evangelho convida o homem perdido a receber o que Deus fez por ele para salvá-lo. O Evangelho convida o homem perdido a se dirigir na porta, a andar no caminho que leva ele a Deus, que dá acesso a ele a Deus. O Evangelho de Cristo Jesus, ele mostra ao homem perdido o meio de salvação, para que ele não continue perdido e não parta para a perdição eterna. O que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo, ele é uma informação que vai trabalhar o entendimento do homem, que está entenebrecido com a mentira de Satanás, privado da verdade, aonde o homem não consegue entender e nem ver a miséria que ele está. O Evangelho de Cristo tem o poder de libertar aqui a mente do homem que está aprisionada pela mentira de Satanás. O que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação de Deus para o homem perdido, mostrando este homem a esperança. Tudo que o homem precisa conhecer para ter salvação, para sair da condenação, para ir à esperança, o Evangelho é quem mostra. E o Evangelho mostra que tudo já foi feito para o homem encontrar a salvação. Tudo já foi consumado. Tudo já foi realizado. O Evangelho mostra ao homem alcançar o perdão de Deus, não pelo seu mérito, não pela sua obra, não pelo seu esforço, não pela sua virtude, não pela sua prática de bondade. O Evangelho de Cristo mostra ao homem que ele alcança a justificação e a santificação para ser aceito por Deus por meio de Cristo, mostrando ao homem o que Cristo fez, a obra que Deus operou para salvar o homem por meio de Cristo. O Evangelho mostra isso. O Evangelho mostra ao homem perdido que a salvação que ele não pode alcançar, a salvação que é impossível para o homem, o Evangelho mostra a ele que Jesus já operou para ele, que Jesus já consumou, que Jesus já realizou. A obra que o homem pode ser salvo é a obra que foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. A obra de Deus para salvar o homem perdido é Cristo. O Evangelho mostra isso. Agora eu pergunto a você, o que é que as religiões mostram ao homem perdido? O que é que as religiões levam o homem a praticar para ser salvo? Aonde é que as religiões levam o homem a andar para estar na presença de Deus? Qual é o meio e o lugar que as religiões faz o indivíduo estar e seguir? É a Cristo? As religiões não se submetem ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo mostra ao homem que Cristo já fez tudo para que o homem, crendo nele, seja salvo. As religiões mostram ao homem que eles têm que fazer para ser salvo. Tem que se batizar,
tem que guardar o sábado, tem que ser bonzinho, tem que viver dentro da formalidade religiosa, cumprir toda a regra, toda a norma, tem que praticar isso, aquilo e aquilo outro, tem que estar dentro do ambiente. Olha para aí, irmão. Que coisa terrível o diabo faz com as pessoas para tirá-las da verdade de Deus que o Evangelho mostra. Enquanto o Evangelho de Cristo mostra ao homem o caminho para chegar a Deus, a porta que Deus colocou para o homem ter acesso a Ele, a religião oculta isso de você. Dentro da religião, você é privado dessa verdade. É tirado da direção da porta. É tirado da direção do caminho. É tirado e desviado do alvo da salvação. Porque a religião mostra a você que o lugar para estar em Deus, que o caminho para Deus, que a vida com Deus, que a salvação de Deus é em Jesus? É não. Eles até dizem que é em Jesus. Eles só fazem dizer. Mas na prática, não é isso que eles pregam. Se você não tiver dentro da instituição igreja, praticando, cumprindo as ordenanças, as obrigações, atividade, cumprir meta de culto, você não é salvo. As religiões ensinam isso, mostrando a porta, o meio para o homem ser salvo que Deus revela. A religião falsifica a verdade de Deus. Quando eu digo a religião, é os ensinamentos dentro de todo o sistema religioso que é propagado, disseminado e levado para o povo pelos seus líderes, seja pastor, profeta, padre, apóstolo, ancião, sacerdote, bispo, quem for. A religião é um instrumento de Satanás para desviar milhares e milhões de pessoas, privando eles da verdade por onde serão salvos. O único meio de salvação. Mas o povo dentro da religião, eles estão vivendo na mentira, desviado da verdade, com a mente cauterizada, o entendimento corrompido, entenebrecido pelo diabo, onde eles estão formados na mentira, praticando e devotando sua vida à mentira, sendo devoto, seguidor e consagrando suas vidas para servir, não é a verdade de Jesus. É a mentira com o nome de verdade dentro das igrejas. Enquanto o Evangelho mostra às pessoas que Deus já operou tudo para o homem, que Deus convida o homem a receber, a aceitar, de graça. Pela graça sois salvo. Mediante, não é guardar o sábado. Não é ser batizado dentro de uma instituição religiosa. Não é estar dentro de uma instituição. Não é dar dízimo, nem tomar ceia, nem guardar sábado. É mediante a fé. E essa fé não é dentro de nenhuma crença ou dogma de igreja. Essa fé é no alvo que a Bíblia mostra. É em Jesus, o autor e consumador da fé, o alvo da nossa fé, o lugar seguro onde devemos estar para estar verdadeiramente na vida com Deus. O Evangelho mostra isso. O Evangelho não mostra a ninguém está dentro de nenhum ambiente religioso, instituição, vivendo sacrifício religioso, devotando e consagrando sua vida, centralizando o seu viver, como se fosse para Deus, dentro de sacrifício religioso, de obrigações, nas igrejas, nas religiões, estabelecida pelos homens, no governo, no domínio, na autoridade eclesiástica dos homens dentro da religião, que se colocam como autoridade de Deus para o povo. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não nos conduz, não nos direciona, não nos impulsa, não nos leva a ir e nem a estar em nenhum lugar religioso, em nenhuma igreja ou religião. O Evangelho nos conduz e nos direciona a Cristo por fé, ouvindo a mensagem e crendo em Jesus por fé. Não é por vista dentro de instituição, praticando ritual e sacrifício religioso, penitência, formalidade, obrigações, metas, cumprir cerimonial religioso, como hoje o povo é ensinado e vivendo isso dentro das instituições religiosas. O que esse povo precisa é ouvir o Evangelho, é conhecer o Evangelho, é saber o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma vida formal religiosa dentro de nenhuma religião ou igreja, seja evangélica, católica, espírita. Eu sempre digo, não confundam o Evangelho de Cristo com uma religião, com uma igreja evangélica, com uma vida de sacrifício, de devoção e formalidade religiosa. O Evangelho não nos leva a viver isso.
O Evangelho não nos mostra esse princípio de vida com Deus. O Evangelho é uma informação que trabalha o nosso entendimento, iluminando, esclarecendo, tirando-nos das trevas, da mentira do diabo e nos dando conhecimento da verdade, para a gente compreender e conhecer a verdade de Deus, por onde estaremos nele, chegaremos a ele, estaremos na promessa dele. O Evangelho nos mostra isso. Mas o povo hoje está centralizando sua vida, aonde estão se apoiando, confiante, acreditando que são de Deus, não é pelo que o Evangelho mostra, é pelo que vivem dentro das religiões, igrejas evangélicas ou qualquer outra religião. Meus amados irmãos, conheçam o que o Evangelho nos ensina. Vá buscar. Não é estar dentro de igreja verdadeira. Não procure a religião verdadeira. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja verdadeira. E nem procurar nenhuma religião verdadeira. Jesus mandou crer na verdade. Conhecer a verdade. Estar na verdade. Para ser salvo. Ser liberto. Essa verdade é o próprio Jesus que o Evangelho nos mostra. Por isso que Jesus disse: preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo não é um ritual de cerimonial religioso dentro da igreja feito pelo homem. Esse batismo é a ação de Deus. Quando o indivíduo se converte com o arrependimento verdadeiro a Cristo, ele recebe o Espírito Santo, que é o batismo, o selo, a garantia, onde o indivíduo vai estar inserido no reino de Deus, no corpo de Cristo, com a salvação garantida por esse selo, que é o batismo com o Espírito Santo. E batismo esse, que só quem batiza é Jesus. Só quem batiza o indivíduo com o Espírito Santo é Jesus. Esse batismo é no ato de convenção, com o arrependimento a Cristo, que somos batizados nesse exato momento, fazendo parte do reino de Deus, sendo inserido na promessa de Cristo pelo batismo com o Espírito Santo. Que aquele que recebeu vai sentir a alegria da salvação, vai sentir a confiança do perdão de Deus. Aquele que recebeu o Espírito Santo vai viver uma vida de esperança, se alegrando nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque a vida dele agora vai estar olhando e perseverando na esperança do céu. Jorge deixou uma encomenda para mim. É seu, meu amigo. Vai lá, irmão, tranquilo. Então você está entendendo, meu irmão? É a palavra, meu irmão. É muito bom a gente ser instruído. É muito bom a gente ser informado. É muito bom a gente dar ouvido ao que ouve e analisar o que ouve. E buscar, examinar tudo pela palavra de Deus. Então você precisa conhecer o que é o Evangelho. Você precisa crer no Evangelho. Você precisa ser guiado e instruído pelo Evangelho. Você precisa seguir a direção que o Evangelho mostra. Você precisa do Evangelho de Cristo para ser liberto. Pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar e libertar todo aquele que crê. Não importa se é grego, judeu, católico, espírita, budista, mormons, bom, ruim, religioso, profano, todos precisam de salvação. Todos estão dentro da condenação. E só crendo no Evangelho que o homem pode ser salvo e liberto para uma vida eterna com Deus, lá nos céus, quando deste mundo partir. Porém, esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, pregar a verdade do Evangelho. Combater o bom combate da fé, diante daqueles que estão deturpando, falsificando a verdade do Evangelho de Cristo. Esse é o meu trabalho, compromisso em defesa da causa e dos princípios, dos valores do Evangelho de Cristo, no qual eu criei, estou e prego, para que todo aquele que crê também seja salvo. Esse é o meu compromisso no reino de Deus, com a fé e esperança que Cristo me proporcionou dentro daquilo que o Evangelho me informa. Eu só tenho conhecimento de Cristo pelo Evangelho. Eu só posso crer em Cristo verdadeiramente pelo Evangelho. Só pode acontecer o arrependimento no meu interior pelo Evangelho. Só posso ser liberto do poder de Satanás e sair das trevas, vir para a luz pelo Evangelho. Só posso estar na promessa de Deus pelo Evangelho. É crendo no Evangelho. Crer é se converter, seguir, perseverar e estar firme no Evangelho, pois só assim poderemos ser salvos.
Se não tiver no Evangelho, não pode ninguém se salvar. Foi o que Paulo pregou aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 1 e o 2. Escuta aí, meu irmão, o que Paulo vai advertir os irmãos. Ouçam a palavra de Deus. Se rendam à palavra de Deus. Coloquem sua vida em devoção, em consagração, em submissão para viver, no seu viver, na sua vida, a palavra de Deus. Não seja escravo de um sistema religioso. Não viva regra e norma de homens dentro da igreja, como se fosse para Deus. Vá buscar conhecer a verdade e andar por ela, para você ser liberto. Escute o que Paulo vai pregar para os irmãos na igreja em Coríntios. Ele vai dizer: meus irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado, no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, e pelo qual vocês serão salvos, olha a condição, pelo qual vocês serão salvos, se, é condicional, viu, irmão? Se permanecer nesse evangelho que eu tenho pregado. Pois se não permanecer, vocês creram em vão. Salvação não é dentro de igreja. Salvação é crendo e estar perseverando firme no evangelho. Salvação não é guardando o sábado, não é vivendo ritual nem cerimonial de igreja. Salvação é crendo no evangelho, se mantendo firme no evangelho. Paulo, meu irmão, é a palavra que nos ensina isso. Tu vai desprezar a palavra para crer no que teu líder está dizendo? Quem é a autoridade para a tua vida? É o teu líder religioso ou Jesus? Quem é o teu guia? É o teu líder religioso ou Jesus? Quem é a tua esperança para a salvação? É o teu líder religioso que manda tu viver sacrifício e devoção dentro de igreja, como se fosse meio de salvação? Ou Jesus, que cumpriu a obra da salvação para te resgatar e salvar? Quem é a esperança da tua vida? Quem é o alicerce e o fundamento que tu estás firmado, confiante de que está em Deus? É Jesus ou a vida de igreja? Eu prego sempre isso porque o povo está nesse erro, o povo está nesse desvio, o povo está errando o alvo, o povo está trocando os valores e os princípios. O povo deixa de olhar para Cristo para olhar para uma instituição religiosa. O povo deixa de estar em Cristo para estar em uma instituição religiosa. O povo deixa de ser devoto e praticante a Cristo pela palavra para ser devoto e praticante de obra, de trabalho, de obrigação, de igreja. É isso que o povo tem que ser corrigido. É isso que o povo tem que ser esclarecido. E esse é o meu trabalho. E que Deus abençoe e que vocês possam conhecer a verdade e ser libertos. Creia no Evangelho, conheça o Evangelho e se conduzam pelo que o Evangelho nos ensina para uma vida com Deus.